بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Continuamos a tradução deste livreto do Sheikh Muhammad Nasir ad-Din al-Albani, rahimahullah, intitulado تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alaihi wasallam, desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. E gostaria de dar mais precisões sobre um ponto que mencionei no final da aula anterior. Antes de iniciar a aula de hoje, gostaria de dar mais precisões sobre um ponto mencionado na aula anterior acerca da oração noturna voluntária. A oração que é feita pela pessoa durante a noite, isto é, depois da oração de Al-Isha, entre a oração de Al-Isha e a oração de Al-Fajr, que é uma oração voluntária, não obrigatória, chamada Qiyam al-Layl. Da pessoa que se encontra em boa saúde, isto é, em capacidade de fazer a oração de pé, mas que a faz sentado. Então, o autor, na aula anterior, lemos que o autor nos diz que é permitido de fazer a oração noturna voluntária de pé ou sentado, sem razão. Quer dizer que a pessoa faz a oração sentado, sem razão, sem incapacidade, sem estar doente, sem estar sobre um meio de transporte a viajar. Essa pessoa se encontra em sua casa, com a capacidade de fazer a oração de pé, mas a faz sentado. É permitido. E na aula anterior falámos da posição que a pessoa toma para o fazer. E dissemos que a pessoa se senta apoiado com o traseiro no chão, com as duas pernas cruzadas, e que pode até tomar qualquer outra posição sobre o solo. Eu voltei ao livro original. Como sabem todos, o livro que estamos a traduzir é um resumo do livro original. Isto é, o Sheikh Muhammad Nasir ad-Din al-Albani, rahimahullah, escreveu um livro que é Sifatu Salat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. E este é um ponto que foi esclarecido na introdução deste livro, que é a descrição da oração do profeta sallallahu alaihi wasallam desde o takbir até às saudações finais, como se tu avises.
E esse livro foi resumido pelo autor, pelo Sheikh Al-Albani, rahimahullah. E eu voltei ao livro original para ter um pouco mais de detalhes sobre este ponto. E Sheikh Al-Albani mencionou um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que foi relatado por Abu Daud, que foi relatado por Muslim, e também por Abu Daud, que nos informa que o profeta sallallahu alaihi wasallam, logo que fazia a oração da noite e que a fazia longa e que a fazia de pé, fazia a inclinação de pé. Reparem que este ponto tem a ver com aquilo que foi dito no final da aula anterior. Quer dizer que a pessoa que faz a oração, por exemplo, de pé, faz a inclinação de pé. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, logo que fazia a oração sentado, fazia a inclinação sentado. Fazia a inclinação sentado. Isto é, não se levantava para fazer a inclinação. Mas também fazia a oração sentado e no momento de fazer a inclinação se levantava, como dissemos, ou como disse, o Sheikh na aula anterior. Então, todas estas formas de fazer são autorizadas. Então a pessoa pode fazer a oração da noite toda de pé, como pode fazer a oração da noite toda sentado, e como pode alterar entre a posição de pé e a posição sentado durante a oração da noite. Isto era apenas para dar um pouco mais de precisão sobre aquilo que foi dito na aula anterior. Passamos agora ao tema da aula de hoje, que será acerca da oração, de fazer a oração descalço ou de fazer a oração calçado. Então vamos falar da oração descalço e da oração calçado. Então o autor, rahimahullah, diz: é permitido de rezar descalço, como também é permitido de rezar calçado. Este é um ponto importante. É permitido de rezar descalço, como também é permitido de rezar calçado. E aqui estamos a falar calçado com sapatos, ou com sandálias, ou com botas, ou com qualquer tipo de calçado. Então é permitido à pessoa de fazer a oração descalço, isto é, sem sapatos, com os pés descalços, ou até com meias, como também é permitido fazer a oração calçado, com os seus sapatos, com as suas sandálias, com as suas botas, etc. E o autor depois diz: e o preferível, aqui o Sheikh nos vai dizer o que é melhor. Será que é melhor fazer a oração calçado ou descalço? Então o autor nos diz: e o preferível, o melhor, é de rezar umas vezes descalço e outras vezes calçado. O preferível é de orar, de rezar umas vezes descalço e outras vezes calçado, da forma que dá jeito e que convém à pessoa. Então a pessoa reza da forma que lhe convém. Diz que se lhe convém fazer a oração calçado, então faz a oração calçado. E se lhe convém fazer a oração descalço, então faz a oração descalço. Depois o autor disse: sem se sobrecarregar, se calçando ou se descalçando para a oração. Quer dizer, de se calçar logo que se encontra descalço para rezar, ou inversamente, se descalçar
para rezar, logo que pode, e reparem bem, o autor aqui diz, logo que pode rezar calçado. Então, o melhor é que a pessoa faça a oração da forma que lhe dá jeito. Por exemplo, a pessoa está calçado e vai fazer a oração num local onde pode fazer a oração calçado. Isto é, por exemplo, não está numa mesquita. Ou está numa mesquita na qual lhe autorizam, na qual é permitido de entrar calçado, mesmo se não conheço nenhuma mesquita atualmente na qual a pessoa possa entrar calçado. Então imaginemos que a pessoa está a viajar e que está calçado com os seus sapatos e que no caminho faz uma paragem para fazer a oração. Esta pessoa vai fazer a oração, por exemplo, sobre o solo, sobre a areia, sobre a terra, sobre a relva. Neste caso, a pessoa faz a oração calçado. Porquê? Assim não precisa tirar os seus sapatos. Imaginemos que a pessoa está com umas botas calçadas e é complicado de as retirar, etc. Então, neste caso, a pessoa faz a oração calçado. Faz a oração calçado. E dei o exemplo de uma viagem, mas pode ser qualquer outro local, na escola, a pessoa que faz a oração na escola, na qual não há mesquita, faz no recreio da escola, está calçado, pode fazer a oração calçado. A pessoa que faz a oração no trabalho também, no local de trabalho, por exemplo, se não há mesquita, pode fazer a oração calçado. A única coisa que a pessoa tem de observar é se não tem qualquer impureza nos seus sapatos, que sejam excrementos ou qualquer outro tipo de impureza. E aquele que quer mais detalhes sobre as impurezas, que escute os áudios que foram feitos acerca da purificação. Então o autor disse, se não em caso de necessidade, como por exemplo, para rezar nas mesquitas atuais, nas quais não se pode entrar calçado. Então aqui o autor nos diz que a pessoa faz a oração da forma que lhe dá jeito, exceção feita nas mesquitas. A pessoa, logo que vai para a mesquita e que sabe que na mesquita não pode entrar calçado, mesmo se não lhe dá jeito de descalçar os sapatos, tem de descalçar. Porquê? Porque na mesquita não pode entrar calçado. Então, nesse caso, e aqui o Sheikh continua a falar das mesquitas, nesse caso, logo que a pessoa se dirige à mesquita e que está calçado e que se descalça à entrada da mesquita, nesse caso, logo que a pessoa retira os seus sapatos, não os coloca à sua direita. Este é no caso em que a pessoa faz a oração num local no qual não há um local adequado para colocar os sapatos. Ou que faz a oração no exterior da mesquita, por exemplo. No exterior da mesquita. Ou numa grande mesquita que não tem locais para colocar os sapatos, derivado ao facto que seja muito grande, como é, por exemplo, o caso do Masjid al-Haram em Meca, que é tão grande que a pessoa geralmente tem de ter com ela os seus sapatos. Tem de ter os sapatos tem de transportar os seus sapatos na sua mão ou num saco durante o tempo que está na mesquita, a fim de não os perder. A mesma coisa para o Masjid al-Nabawi. A pessoa geralmente transporta os seus sapatos. Mas
é mais o caso no Masjid al-Haram, em Meca, no qual a pessoa geralmente transporta os seus sapatos e, quando faz a oração, tem de os colocar em qualquer lado. Mas também o caso de a pessoa que decide fazer a oração no campo e que decide tirar os seus sapatos. Então a pessoa o que é que deve fazer? Imaginemos que a pessoa está num parque e que decide fazer a oração. E que decide também tirar os seus sapatos. Onde é que deve colocar os seus sapatos? Então o autor diz, então nesse caso, em todos estes casos que mencionámos, logo que a pessoa retira os seus sapatos, não os coloca à sua direita. Não os coloca à sua direita, mas sim à sua esquerda. Se a pessoa faz a oração, coloca os seus sapatos do seu lado esquerdo e não do seu lado direito. Que seja num descampado, que seja num parque, que seja, sei lá, na praia, que seja no deserto, que seja no trabalho, que seja na escola, e que a pessoa decide tirar os seus sapatos para fazer a oração, os coloca do seu lado esquerdo e não do seu lado direito. E não do seu lado direito. Depois o autor dá mais uma precisão dizendo, e isto unicamente se não houver ninguém a rezar à sua esquerda. Mais uma precisão. Falámos do caso que a pessoa está a fazer a oração sozinho. Não há ninguém nem à sua esquerda nem à sua direita. Então neste caso, a pessoa coloca os seus sapatos do seu lado esquerdo. Mas imaginemos que a pessoa está a rezar, a fazer a oração em grupo, e que ao seu lado esquerdo há alguém. E que do lado direito também há alguém. Esta pessoa se encontra entre duas pessoas. Neste caso, a pessoa não coloca os sapatos nem à esquerda, nem à direita, mas coloca os seus sapatos entre os seus dois pés. Ou melhor dizendo, entre as suas duas pernas. Como disse o autor, isto unicamente se não houver ninguém a rezar à sua esquerda. Pois nesse caso, se houver alguém a rezar à sua esquerda, coloca os seus sapatos entre as suas duas pernas, entre os seus dois pés, como foi narrado do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que isto foi narrado do profeta sallallahu alaihi wasallam. E aqui o Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, sublinha que compreendemos que não devemos colocar os sapatos à nossa frente, como fazem muitos muçulmanos, pois os vês desta forma, rezando em direção dos seus sapatos. Então aqui aprendemos que logo que retiramos os nossos sapatos e que os transportamos, que seja numa mesquita, que seja em qualquer lado, e que decidimos fazer a oração, os sapatos, se a pessoa estiver a fazer a oração sozinho, coloca os seus sapatos do seu lado esquerdo. Se estiver a fazer a oração em grupo e que houver alguém ao seu lado direito e ao lado esquerdo, a pessoa coloca os seus sapatos entre as suas pernas. E não os coloca à sua frente, a fim de não fazer a oração em direção dos seus sapatos. Como foi dito pelo Sheikh. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.